Olá, eu sou Deise Correia, do Ministério Casais Ricardo Deise. Estamos fazendo a leitura do livro Guia das Emoções, da editora Thomas Nelson Brasil, do autor Charles Stanley. Essa leitura foi autorizada. Para adquirir o livro, entre em contato com a editora. Hoje será o áudio de número 23 e nós vamos dar continuidade no capítulo 5, A Coragem para se manter firme. Vamos para o item número 2, Nossa imaginação. Sua mente criativa é uma surpreendente e poderosa dádiva de Deus. Quando usada para propósitos positivos, como glorificar o Pai e servir aos outros, ela pode ser extremamente útil. Por exemplo, da imaginação humana surgiram avanços tecnológicos incríveis que permitiram que o Ministério Entente Ministers transmitisse o Evangelho por todo o mundo, independentemente de a pessoa saber ler ou ter eletricidade em casa. Lamentavelmente, a mesma imaginação pode se tornar uma prisão para nós, se utilizada de forma negativa. As pessoas podem ser dominadas por aquilo que chamo de medo da sombra. Elas se preocupam com problemas que não são reais e não ocorrem. Infelizmente, por causa dessas preocupações infundadas, elas acabam perdendo o melhor de Deus para suas vidas. Por exemplo, conheço pessoas que eram muito brilhantes e bem-sucedidas, mas, porque nunca entraram numa universidade, sempre estão preocupadas se as outras pessoas acham que são menos educadas ou qualificadas. Em geral, esses indivíduos foram extraordinariamente sábios e perspicazes com respeito aos seus empregos, mas seus medos ainda os atormentam. E porque se imaginam menos dignos do que aqueles que obtiveram um nível de educação mais elevado, isso afetou suas respostas às situações. Contudo, o que as Escrituras dizem? A nossa capacidade vem de Deus, 2 Coríntios 3:5. Não importa qual seja o seu nível de educação, a sua família ou quanta riqueza e poder que você tem, o seu valor vem do Senhor. Sua imaginação é mais inclinada à negatividade do que deveria ser? Ao longo dos anos, tenho notado também que quando as pessoas perdem alguns amigos ou membros da família, elas ficam obcecadas com a ideia de que os outros entes queridos serão levados. Esses indivíduos se tornam hipersensíveis a qualquer sinal de doença e sofrem durante atividades diárias normais, como dirigir no trânsito pesado. Infelizmente, por causa de sua preocupação com a morte, eles frequentemente perdem oportunidades de apreciar a companhia das pessoas próximas a eles enquanto as têm. O medo da sombra os consome completamente. Algum desses casos se parece com o seu? Você está se perguntando se sua imaginação é mais inclinada à negatividade do que deveria? Talvez você não tenha certeza se está lutando com os medos da sombra. Se assim for, é útil fazer a si mesmo as seguintes perguntas. Eu sempre digo a mim mesmo, Deus não pode me abençoar porque... Ou, eles não vão gostar de mim porque... Ao me deparar com um problema, geralmente me preocupo se acontecerá o pior. Imaginar tudo o que pode dar errado numa situação sempre tem me impedido de dar um passo de fé. Existem problemas com os quais me preocupo constantemente, medo de uma pessoa amada ficar doente, de as pessoas me rejeitarem ou de perder tudo que tenho, que na verdade não tem base na realidade? Se assim for, então a sua imaginação tem grande possibilidade de estar fora de controle e precisa ser tratada. Peça a Deus para resgatar a sua criatividade e ajudá-lo a se transformar pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa vontade agradável e perfeita de Deus. Romanos 12:2. E pare de pensar em todas as coisas negativas que podem acontecer com você e seus entes queridos. Pelo contrário, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas, e o Deus da paz estará com vocês. Filipenses 4, de 8 a 9. 3. Falta de informação. A terceira fonte possível de nossa ansiedade é a falta de informação. O desconhecido pode ser aterrorizante.
O que não entendemos sobre nossa situação pode nos tornar excessivamente apreensivos. Qual será o futuro? Como iremos enfrentar os obstáculos que estão à frente? E se não conseguirmos lidar com os problemas que encontrarmos? Esses receios tendem a se encaixar em 3 categorias. 1. Informações que reconhecemos serem incompletas. 2. Informações que podemos não perceber que são inadequadas. 3. Informação que não sabemos. A maioria de nós experimentou a apreensão que surge quando reconhecemos que a informação que temos está incompleta. Na verdade, provavelmente sentimos isso muito cedo, quando estávamos na escola. Enquanto recebíamos questionários e testes, nós nos perguntávamos o quão difíceis as perguntas seriam e se elas estariam além de nossa compreensão do assunto. Quanto melhor compreendíamos o tema, mais confiança tínhamos para responder às questões. Mas se não conseguíssemos estudar ou se o material era muito complexo, naturalmente ficávamos ansiosos. Outro exemplo é quando recebemos um diagnóstico ou laudo que não compreendemos e percebemos que precisamos fazer uma pesquisa. Por exemplo, digamos que você estava se sentindo um pouco debilitado, então procurou uma clínica médica. Após um exame, o médico informou que você tem coriza aguda, que está afebril e que não existe nenhuma cura conhecida para isso. Essa notícia provavelmente lhe causaria alguma ansiedade, a menos que você seja um profissional da área de saúde. Veja você, coriza aguda é apenas o nome científico para o resfriado comum. O fato de estar afebril significa simplesmente que você não tem febre. Compreender as informações que você recebe faz toda a diferença e, em geral, a falta de compreensão é corrigida facilmente com um pouco de estudo. É por isso que Provérbios 25:2 nos diz: a glória de Deus é ocultar certas coisas, tentar descobri-las é a glória dos reis. Em seguida, há a ansiedade que surge quando percebemos que não temos todas as informações de que precisamos. Por exemplo, é incrível a quantidade de cartas que recebo de pessoas que se preocupam se elas ou um ente querido cometeram o pecado imperdoável de que Jesus fala em Mateus 12, 31 e 32. Todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era e nem na que há de vir. Eles temem que tenham ofendido irremediavelmente o Senhor e tenham sido desqualificados da salvação devido a algum ato inominável. Nós vamos dar continuidade a esse capítulo no próximo áudio.